E aí, turma, façam todos um excepcional dia. Capítulo de hoje, capítulo 8 de Segunda Reis. Certo. Os bens da sunamita são restituídos. Eliseu falou àquela mulher cujo filho lhe havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando onde puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá fome neste país, a qual irá durar 7 anos. Depois que Eliseu falou estas palavras para a mulher, ela pegou os 2 filhos e saiu, foi para a terra dos filisteus. Ela passou um bom pedaço de tempo lá, os 7 anos. Tendo findado os 7 anos, ela voltou para restituir as suas terras, porque ela abandonou tudo e foi para não morrer de fome, certo? E aí o que acontece? Quando ela voltou, o rei estava falando com Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conte-me as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei, o rei como Eliseu havia restaurado a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive suas rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então ela recebeu tudo de volta. Versículo 7 em diante. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael: pega um presente e vai encontrar-se com o homem de Deus. Por meio dele pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim Hazael pegou os presentes e foi. Ele pegou uma média de 40 camelos topado de presente e levou. Quando ele chegou lá, ele perguntou: e aí, seu Eliseu, homem de Deus, tudo bom? É porque o rei quer saber se ele vai sarar e tal. Aí Eliseu olhou para ele assim, falou: ele vai sarar. Ele vai sarar. E logo depois dele ter dito isso, escorreu uma lágrima pelo olho de Eliseu. E Hazael olhou para ele assim e perguntou: meu senhor, por que o senhor chora? Porque eu consigo. Aí ele responde: porque eu consigo ver a maldade que você vai fazer. As cidades que você vai tocar fogo, as crianças que você vai matar, as mulheres grávidas que você vai cortar a barriga. Entendeu? Eu consigo ver tudo isso. Ele: como pode um inútil como eu ser o rei? Ele falou: Deus me mostrou, você vai ser o rei da Síria. O seu rei, ele vai sarar, mas ele vai morrer. Aí imediatamente Hazael se ajeitou, virou as costas e voltou. Quando ele chegou lá, o rei perguntou para ele: o que foi que Eliseu disse? Hazael respondeu: ele me disse que o senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Hazael pegou o cobertor molhado com água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Tá vendo? O camarada usurpou o trono do cara. Matou o cara. Pegou o trono dele. Cadê ruim, viu? Do 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram da casa de Acabe, porque era casado com a filha dele. Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que ele havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. A lâmpada é sempre ter uma tribo em Judá, entendeu? Israel. Nos dias de Jorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o próprio rei. Por isso Jorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou à noite e atacou os edomitas que cercavam os capitães dos carros de guerra. Mas o povo de Jorão fugiu para suas tendas. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá.
até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbina também se rebelou. Rapaz, é complicado, né? Reinado de Acasias, rei de Judá. Verso 25. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Omri, rei de Israel, se chamava Atália. Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mau aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com a filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote, Gileade, para guerrear contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então o rei voltou para Jezreel para curar-se das suas feridas, e os sírios lhe fizeram em Ramá. Quando lutou contra Hazael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Então é isso, turma. O capítulo encerra aqui no versículo 29. Foi um capítulo relativamente curto, né? E é isso aí, vimos as histórias do rei de Israel. Como o livro de Reis, ele é muito assim, só falando um pouco a história dos reis. Aqui e acolá ele conta uma história, entendeu? Uma experiência que aconteceu. Mas geralmente ele fica fazendo isso, contando essa história. E isso é o que aconteceu com o rei fulano de tal, entendeu? Mas é isso, turma. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Ótima sexta. Tamo junto.